Vamos lá. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula, eu sou nutricionista e toda terça a gente tem aqui um bate-papo às 7 horas da manhã, que é a nossa live semanal. Há uns 15 dias atrás a gente começou uma conversa sobre hormônios. Então a gente vai ter aí um bate-papo longo sobre hormônios. Então cada terça-feira agora a gente está conversando sobre hormônios. A gente já conversou sobre o cortisol, a gente já conversou sobre melatonina e essa semana a gente começa a entrar aí na classe dos hormônios sexuais. E daí eu fiz uma pergunta para vocês semana passada, no final da live, perguntando quais os hormônios sexuais que vocês gostariam que eu falasse e testosterona ganhou aí de lavada. Então hoje, na nossa live, a gente vai conversar sobre testosterona, tá? Então vamos combinar assim. Eu me controlo para não falar rápido. Se eu estiver falando rápido, vocês falam para eu parar um pouquinho, voltar, que eu volto sem problema nenhum. O intuito dessa live é que seja uma live bem rapidinha, né? A live das terças é uma live de 20, 30 minutinhos, mas se eu falar correndo, vocês pedem para eu parar. E se vocês tiverem alguma dúvida, vai colocando aqui no comentário, que aí no final da live a gente conversa e eu vou tirando as dúvidas de vocês, beleza? Então, vamos lá. Vamos conversar sobre testosterona. E o primeiro de tudo, né, que a gente sempre conversa aqui, o que é a testosterona? A testosterona é um hormônio sexual androgênico, da classe dos hormônios androgênicos. E o que é isso? Existem vários hormônios androgênicos e a testosterona é um dos principais hormônios androgênicos. O que é um hormônio androgênico? É um hormônio que traz as características masculinas, tá? E a testosterona é um hormônio esteroide. O que é isso? Esteroide é que vem de um éster de colesterol. Então, para você formar essa testosterona, você precisa de um colesterol. Então é importante que vocês guardem isso, que para formar testo eu preciso de uma molécula de colesterol, tá? Porque ele é um hormônio esteroide. E ele é um hormônio androgênico, que traz as características masculinas. A Nutri, então, a mulher não tem testosterona, né? Não, né? Lembra na primeira live que eu falei sobre os hormônios? Todos os hormônios que os homens têm, as mulheres também têm. Tá? A diferença vai estar na proporção. Então, se a testosterona é um hormônio androgênico que traz características masculinas, a proporção de testo no homem é maior do que na mulher, tá? Mas toda mulher também tem produção de testosterona e é muito importante também porque tem funções específicas essa testosterona na vida da mulher, assim como tem na vida do homem. O que vai mudar é a proporção. E como que essa testosterona ela é formada no nosso corpo? Lembra lá na primeira live que a gente conversou que todo hormônio ele começa a ser formado aqui na cabeça? Então a gente tem uma glândula mestra chamada hipófise que vai mandar um comando lá para os nossos ovários e testículos para produzir testosterona, tá? Só que ela também vai mandar um comando para a suprarrenal, que é aquela glândula que fica em cima do rim. Então, a gente tem produção de testosterona, tanto no ovário, como no testículo, como também lá na suprarrenal. Isso é importante que vocês entendam, porque lá no ovário e no testículo, essa testosterona vai ter uma ação no sistema reprodutor, tá? E lá na suprarrenal, essa testosterona vai ter uma ação mais sistêmica no nosso corpo, porque a gente tem receptor de testosterona nos nossos ossos, nos nossos músculos, no nosso coração, no nosso cérebro. E por isso que a testosterona é tão importante no contexto da saúde geral e não só no sistema reprodutor e não só como um hormônio que vai anabolizar, né, crescer músculo, não só um hormônio que vai trazer características masculinas. Ela acaba sendo um hormônio muito, muito importante na nossa vida como um todo, porque ela tem essa ação sistêmica, tá? E como que essa testosterona ela vai ser formada, né? Então eu falei que ela sai lá do cérebro, o comando, para formação dessa testosterona. Quando ela chega lá na suprarrenal, ou quando ela chega lá no ovário ou no testículo, você pega ali uma fração, um éster de colesterol, para desencadear toda uma formação hormonal
de testosterona. E aí, eu preciso que vocês guardem essa informação. Lembra que eu falei que todos os nossos hormônios são interligados, são ligados e que eles funcionam ali como uma orquestra? Então, essa orquestra é como se fosse uma linha de produção de uma fábrica. Então, para você formar a testosterona, você precisa primeiro de uma molécula de colesterol. Então, a testosterona não é formada do nada, ela precisa de uma molécula de colesterol. E como numa linha de produção de uma fábrica, imagina assim, uma linha de produção da fábrica de um bolo, que primeiro você tem que bater o ovo com açúcar, para depois botar o leite, para depois botar farinha, para depois botar fermento, para esse bolo dar certo. Na linha de produção hormonal é a mesma coisa. Não tem como a gente fazer um bolo colocando o fermento primeiro. Primeiro tem que bater o ovo, tem que respeitar essa linha de produção para se fazer esse bolo. A mesma coisa para se fazer qualquer hormônio. A gente tem que respeitar uma linha de produção. E o primeiro ingrediente dessa linha de produção da testosterona é o colesterol. Depois de a gente formar o colesterol, a gente vai formar um outro hormônio chamado pregnolona, para depois formar progesterona. Então, para a gente ter testosterona, a gente tem que ter progesterona. Para a gente formar, aí depois forma o DEA e depois vai formar a testosterona, tá? Então, para a gente formar a testosterona, a gente tem uma linha de produção. E dentro dessa linha de produção, a gente tem que ter a formação de todos esses hormônios. Se falha a produção, por exemplo, de uma progesterona, se você inibe a produção de colesterol no seu organismo, se você inibe a ação de enzimas que participam dessa produção hormonal, você não tem um hormônio formado da forma correta, tá? E isso é muito importante que vocês entendam. E por que isso? Porque tem muita gente usando testosterona achando que é muito simples só usar a testosterona que ela vai ficar daquele tipo. Não, que ela vai ficar daquela forma que você usa. E não é bem assim, porque a gente tem essa linha de produção de testosterona, tá? E dentro dessa linha de produção, a gente tem a ação de enzimas. E isso é muito importante, gente, porque essas enzimas na linha de produção da testosterona vai converter essa testosterona em estrogênio ou em DHT. E aí a gente tem atuações diferentes dessa testosterona no nosso organismo. E é muito importante entender a ação dessas enzimas. É claro que vocês, leigos, não tem que entender como que essa ação enzimática acontece, mas é importante que vocês coloquem na tua cabeça que toda a linha de produção de um hormônio vai ter ação de algumas enzimas específicas. E daí, foi o que eu falei, se você usa uma testosterona, necessariamente ela não vai ficar daquela forma, porque dependendo da tua genética ou da tua predisposição de ativar mais uma determinada enzima, essa testosterona ela pode formar outra coisa. Por exemplo, a testosterona vira estrogênio. Isso é muito importante. A gente tem o estímulo da produção de testosterona lá no nosso ovário e essa testosterona ela vira estrogênio a partir da ação de uma enzima chamada aromatase. Então, tem mulheres que têm bloqueio dessa enzima aromatase, aumentando a produção de testosterona, trazendo umas características mais masculinas, tá? Tem mulheres que ativam muito a produção desse estrogênio, porque ativam muito essa aromatase, ficando mulheres estrogenizadas, né? Aquelas mulheres que têm mais quadro de mioma, endometriose, mulheres que têm muito quadril, muita coxona, são mulheres que essa testo, quando é produzida, é ativada de mais uma enzima que transforma ela em estrogênio. Então, o ideal é sempre que ocorra um equilíbrio, mas existem aí ativações erradas de acordo, claro, com várias questões que acontecem no nosso organismo que vai aumentar, por exemplo, a produção de estrogênio. O estrogênio em equilíbrio é fundamental para a mulher, mas muito estrogênio pode trazer algum problema, tá? Da mesma forma, existe uma enzima que transforma a testosterona num metabólito chamado DHT, que é um hormônio que traz mais os efeitos androgênicos dessa testosterona, que é espinha, oleosidade na pele,
aumento de libido. Então, tem pessoas que têm a ativação muito de uma enzima que chama 5-alfa-redutase, que vai transformar essa testo em DHT. E esse tipo de pessoa vai ter mais espinha, vai ter mais oleosidade na pele. Por isso que tem muitas pessoas que usam testo e acabam tendo todos esses efeitos colaterais, porque tem a ativação dessa enzima. E por que que isso é importante? Porque quando vocês me perguntam, muita gente me pergunta assim, Nutri, eu posso usar testo? E essa resposta é uma resposta muito complexa, porque você tem que avaliar a pessoa como um todo para saber qual a predominância dessa pessoa, se ela aromatizar mais, se é transformar essa testo em estrogênio, ou é se transformar essa testo em DHT, né? Porque aí você vai ter o efeito específico que você quer no uso da testosterona, tá? Então, nessa linha de produção que eu falei, avaliar essas enzimas e a avaliação dessas enzimas que atuam em cima da testosterona é uma avaliação muito clínica, porque é difícil a gente avaliar essas enzimas laboratorial, não tem como a gente avaliar laboratorialmente essas enzimas. Então, é um contexto para a gente avaliar como que esse paciente reage, como é o estilo de vida dele a essa testosterona no corpo desse paciente, tá? Então, vamos lá. Uma questão que vocês me perguntam sempre. Exame laboratorial, né? Qual é o nível ideal de testosterona? Como que a gente avalia a testosterona? Preciso que vocês entendam uma coisa muito, muito, muito importante. Exame laboratorial, principalmente para mulheres, é muito polêmico e muito complicado quando o assunto é testosterona. Porque todos os exames laboratoriais, eles foram desenvolvidos, o método, para avaliar excesso de testosterona. Não falta. E nós, mulheres, temos muito pouco testosterona. Então, é muito difícil avaliar se a gente está realmente com falta de testosterona. Porque, necessariamente, a testosterona no sangue que a gente vai medir no exame laboratorial não reflete o quanto a gente tem na célula, né? Então, é muito complicado. Então, às vezes, o paciente, né, uma paciente mulher vai apresentar uma testo muito baixa, só que necessariamente não reflete se essa testo está baixa no ovário, tá? Lembra que eu falei que a testo, ela pode virar estrogênio? Então, numa mulher, se ela está com estrogênio bom, provavelmente a testosterona dela está boa também, tá? Então, os exames laboratoriais hoje, para avaliar a testosterona, eles são mais fiéis para os homens, que têm mais testosterona, do que para as mulheres, que a gente já tem pouca testosterona. Mulheres que têm uma predominância ter muita testosterona, aí sim é efetivo a gente avaliar a testosterona, porque para avaliação de muita testosterona, o exame é bem legal, tá? Então, os exames hoje, eles têm um método de avaliação muito fraco, quando a gente tenta avaliar a testosterona na mulher, principalmente quando a gente está em dúvida se essa mulher tem uma testosterona mais baixa, tá? O melhor exame para vocês fazerem seria um exame de cromatografia líquida e espectrometria de massa. Só que são exames extremamente caros que os laboratórios não têm, então é muito complicado, tá? Mas o exame é uma forma da gente traçar um olhar diferenciado para o tratamento do paciente. Então tem que fazer. Por mais que não seja uma avaliação tão criteriosa assim, é importante que a gente faça o exame de testosterona, mas não só ele sozinho, avaliar todos os outros exames, todos os outros marcadores que estão envolvidos na produção dessa testosterona, tá? Gente, eu tô falando muito alta, se vocês tiverem alguma dúvida, vai colocando aí, tá? Alguém já fez exame de testosterona aí? Já apresentou testosterona baixa? Vai colocando aqui. A gente vai conversando, tá? Se eu estiver falando muito rápido, manda eu parar. Vamos lá. Testosterona. Como que a gente avalia a testosterona em mulher? Primeiro, tem que avaliar a testosterona total, tem que avaliar SHBG, testosterona livre, testosterona bioidêntica. Não tem como avaliar só a testosterona total, porque foi o que eu falei, a testosterona lá na célula é o que interessa, tá? Importantíssimo. Não tem como a gente falar assim, olha, a sua testosterona tá baixa, só com um exame. A gente tem que fazer pelo menos 2, 3 exames, tem que repetir os exames para realmente entender se aquela testosterona tá baixa. E por que isso? Na nossa vida, gente, a nossa produção hormonal, ela não é assim, ó, reta. A nossa produção hormonal é como se fosse uma onda. Ela tem picos de produção. Então, dependendo do momento que você faz esse exame, esse pico pode estar alto, pode estar baixo. Então, por isso que é importante repetir esses exames, tá?
A testosterona, o ideal sempre é que a gente faça de 6 a 8 dias antes do início do ciclo menstrual, que é onde ela tá lá no pico da onda. Então não adianta a gente fazer a testosterona quando ela tá baixa, né? Quando ela já está muito baixa. Então, principalmente para a mulher, que o nível dela já é muito baixo, e se a gente está em dúvida se você tem ou não deficiência de testosterona, né? O ideal sempre é pegar lá no pico da onda. E o pico da onda são 6 a 8 dias antes de você começar antes do primeiro dia do ciclo menstrual, tá? A gente tem um pico de testosterona também no dia. Entre 4 e 8 horas da manhã é o nosso pico de testosterona. Então não adianta você medir testosterona 5 horas da tarde, né? Então o ideal sempre é que você meça a testosterona 6 a 8 dias antes do primeiro dia do ciclo menstrual e pela manhã, até no máximo 8 horas da manhã. Deu baixo o exame. Deu baixo o exame. Já vou fazer gel de testosterona, já vou fazer chip, Não, repete o exame. Só depois que repetir o exame, a gente fala assim, realmente a sua testosterona parece estar baixa. Porque, como eu falei, o exame é só um indicativo de um caminho que essa testosterona pode estar baixo. Por que isso? Porque o método de avaliação não é tão eficaz para testo baixa, é eficaz para testo alta, tá? E quais os outros marcadores são importantes para a gente avaliar realmente se essa testosterona está baixa? SHBG, insulina, estrogênio, progesterona, né? Então tem vários outros marcadores para gente, ferro, ferritina, para a gente avaliar e fechar um caminho para saber se realmente essa testosterona ela tá muito baixa, tá? Vamos lá. E daí você fala assim, não, eu avaliei e percebi lá que a minha testosterona tá baixa, a minha nutricionista falou que a minha testo tá baixa e me indicou para o endócrino, e o endócrino olhou e falou que eu preciso usar gel, eu preciso usar chip, eu preciso usar injeção, eu preciso aumentar a minha testosterona. E o que você acha, Nutri? Eu acho que você tem que avaliar outras questões, principalmente sinal e sintoma. Se você tem um sinal e sintoma de déficit de testosterona e principalmente se você tem outros fatores associados que reduzem, que fazem com que aconteça essa redução de testosterona. E o que eu tô falando com isso? Aí eu preciso que vocês entendam agora o máximo de... Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, tá? Nós, né, seres humanos, temos duas forças que comandam a nossa vida. A força da sobrevivência e a força da reprodução. Então, essas são essas duas forças, tá? Eu sempre converso com vocês que o nosso corpo faz tudo para nos manter vivos. Ele quer a gente vivo. Então, o que vocês acham? Qual é a força mais forte assim, no nosso organismo? A força da sobrevivência ou a força da reprodução? A força da sobrevivência, gente. Então, por mais que a gente tenha duas forças importantes, a força da sobrevivência, ela sempre vai ser mais importante do que a força da reprodução. E por que eu tô falando isso, gente? No momento de estresse crônico, no momento de doença, no momento onde você tá fragilizada, a tua força da sobrevivência vai ser muito maior do que a força da reprodução. Vocês imaginem nossos antepassados, tá? Que caçava. E eles saíam para caçar. E de repente ele olha um bicho gigante vindo atrás dele. Um animal enorme. Ele saiu para caçar, mas é um animal muito maior que ele, que vem atrás dele. O cortisol dele sobe e esse homem vai sair fugindo. Ele quer sobreviver. A força da sobrevivência tá ali naquele momento. E daí aparece uma mulher pelada na frente desse homem fugindo de um animal gigante. Você acha mesmo que ele vai olhar para essa mulher pelada? Você acha que a força da reprodução vai estar ativa naquele momento? O que eu quero dizer com isso, gente? Num momento de estresse na nossa vida, principalmente estresse crônico, não tem sistema reprodutor que funcione. Não adianta, tá? Então, a testosterona, ela muitas vezes está baixa por um momento de cortisol crônico elevado na tua vida. Você imagina só, uma mulher, tá? Que trabalha e acabou de ter filho, né? Acabou de ter filho, o filhinho tá ali com 1 ano.
Aí ela trabalha, né? Trabalha fora, uma mulher que trabalha em casa direto. Imagina que essa mulher teve um filho. Aí ela chegou em casa cansada do trabalho, ou teve um dia estressante em casa com as tarefas de casa. Esse filho fica uma noite inteira sem dormir, né? E você tá lá fazendo o filho dormir, quando você vê, o filho tá com 38 de febre. E você fica preocupadíssima, você não dormiu a noite inteira. Só que você tem que acordar às 5h30, 6 horas para trabalhar. E aí você abre o seu notebook no trabalho e recebe uma notificação assim, olha, a gente vai ter corte de pessoal por conta da pandemia. Na mesma hora que você lê esse e-mail, o teu chefe fala assim, olha, cadê o relatório que você ia entregar? Na mesma hora, a sua mãe que tá com seu filho, a menina que tá com seu filho na escola, fala assim, ó, o teu filho não para de vomitar. Você imagina a cabeça dessa mulher nesse estresse crônico. No final do dia ela fala, nossa, eu tenho que pagar um monte de conta. Ela abre a conta do banco e tá tudo negativo. Você acha realmente que é isso que é uma situação que acontece corriqueiramente na vida de todo mundo, né? Conta negativa, pessoa, gente doente em família, notícias ruins, um trabalho ruim, onde essa pessoa vive num estresse crônico, onde o sinal dela de alerta tá lá em cima, onde o cortisol dela tá lá em cima, e o estado de sobrevivência, o corpo tá colocando aquela mulher para ficar viva, ele tá mantendo ela viva, não sabe como, porque ela não dorme, ela não come direito, né? Ela tá cheia de preocupação. Você acha que o sistema reprodutor dessa mulher vai funcionar? Não vai. Naturalmente, os nossos hormônios sexuais, eles caem. Então, não adianta uma mulher chegar num consultório com uma testosterona baixa e a gente vê que essa testosterona tá baixa e a gente não perguntar para esse paciente como que tá a vida dele. Porque se ele estiver dentro de uma vida estressante, se ele estiver passando por um problema muito sério, se ele tiver uma pessoa doente na família dele, não adianta. A força da sobrevivência vai estar muito maior do que a força da reprodução. E aí, naturalmente, o nosso corpo cai com a testosterona. Você acha que uma mulher dessa, que está totalmente estressada, quando chega em casa, o marido chega cheio de graça lá, vai querer alguma coisa com o marido? Não vai. Por quê? A libido dela está baixa. O sistema reprodutor dela não está num pico do que ele deveria estar. Por quê? Porque ela está ali no estresse crônico. Então não adianta fazer reposição de testosterona para uma pessoa extremamente estressada, com cortisol muito alto, uma mulher que não dorme. Então, gente, é muito importante que vocês entendam que dar testosterona e fazer reposição de testosterona tem que ser num ambiente totalmente equilibrado, tá? Porque senão não vai dar certo, né? Esse cortisol sempre vai estar caindo com essa testosterona, tá? E aí, gente, tô falando muito rápido. Entenderam essa questão da força da sobrevivência e da força da reprodução? Que é preciso entender todo esse quadro emocional do paciente, porque senão não tem como a gente estar fazendo essa reposição de testosterona, tá? Lembrando que eu não faço a reposição de testosterona, tá, gente? Eu tô avaliando um paciente que vai fazer, né? Quem faz reposição de testosterona é médico, né? É o endocrinologista, tá? Alguém tá com dúvida aí? Então vamos lá. Quais os fatores que reduzem a produção de testosterona? Excesso de peso, excesso de percentual de gordura, né? Percentual de gordura elevado. Atividade física extenuante, meus pacientes aí de Iron, meus pacientes ultramaratonistas, né? Tem grandes chances de ter testosterona baixa, porque tem um aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Estresse reduz testosterona, foi o que eu falei para vocês. A força da sobrevivência vai estar lá, testosterona vai estar baixa. Qualquer quadro de doença vai reduzir testosterona. Alterações nos hormônios tireoidianos vai reduzir testosterona. Falta de atividade física, principalmente atividade física de força, reduz testosterona. Um sono de má qualidade reduz testosterona. Então, gente, não adianta fazer reposição de testosterona sem corrigir antes todos esses fatores, porque senão você não vai ter um resultado bom com o uso da testosterona. Eu tenho muita paciente que chega usando gel de testosterona, que chega usando chip com testosterona e mais um monte de hormônio no consultório e fala assim, Nutri, eu não melhorei minha libido, eu não reduzi de peso, eu simplesmente não senti nada com o uso da testosterona. Por que não sentiu? Porque você não melhorou todo o quadro associado à redução de testosterona. Eu vou repetir a frase que eu sempre falo aqui, que
Para você corrigir um déficit hormonal, primeiro você tem que mudar teu estilo de vida. Não corrija hormônio com outro hormônio sem mudar estilo de vida antes. Se você mudou todo o seu estilo de vida, se você está dormindo bem, se você está gerenciando o seu estresse, se você está comendo corretamente, se você está dentro do teu percentual de gordura normal, se está tudo ótimo na tua vida, se teu estilo de vida está perfeitamente equilibrado e esse hormônio deu alterado, aí você faz uma reposição. Deve estar acontecendo algum problema. Uma produção hormonal baixa é normal, uma deficiência hormonal baixa é normal com a idade. Você pode ter uma doença que está diminuindo esse hormônio, mas repor hormônio com outro hormônio de imediato não é o indicado. A primeira coisa, antes de você repor um hormônio que está em deficiência, é mudando o seu estilo de vida. E por que isso, gente? Por exemplo, a nossa gordura, ela é também um órgão endócrino. Ela aumenta a produção, por exemplo, de estrogênio. Então, uma pessoa que tem muita gordura é uma pessoa que tem uma produção alta de estrogênio. Lembra que testosterona se converte em estrogênio? Então, se você está com percentual de gordura alto e usa testosterona sem antes reduzir esse percentual de gordura, sem antes fazer dieta, atividade física, melhorar teu sono, essa testosterona, lembra que ela tem ação de uma enzima? Ela vai se converter em estrogênio. Então, ao invés de você ter todos os benefícios dessa testosterona, você só vai aumentar de peso, né? Você só vai aumentar celulite. Por quê? Porque você tem mais tendência a estrogenizar, porque você tem um percentual de gordura elevado. Então, é preciso corrigir todo um ambiente para que você use e faça uma reposição de testosterona. E por que eu falo isso? Porque a testosterona virou meio que um antídoto, né? Um antídoto para o bem-estar, um antídoto para a melhora da disposição, um antídoto para a libido, um antídoto para a melhora da qualidade de vida. Mas não é bem assim. Porque, como eu falei para vocês, testosterona necessariamente não vai ficar da forma que ela tá. Ela pode se converter em estrogênio, ela pode se converter em DHT. Então, antes de usar uma testosterona, você tem que melhorar todo um quadro de estilo de vida, né? Tem que fazer atividade física, reduzir peso, melhorar teu sono, gerenciar teu estresse, tá? Vamos lá, gente. Eu não falei, tem outra causa muito importante do déficit de testosterona, né? De pacientes apresentarem testosterona mais baixa, que são as dietas extremamente restritivas. Dietas muito restritivas, elas diminuem a produção de testosterona. Isso é muito comum a gente encontrar em meninas novas, né? De 20 a 25 anos, que querem fazer dieta, reduzir peso e para de comer. Elas param de menstruar, né? Vocês já perceberam isso? Que as meninas que fazem dieta, não sei se vocês têm filhas ou sobrinhas que querem emagrecer a todo custo, para de comer. Ou fazem dietas extremamente restritivas. E aí para de menstruar. Porque você tem alteração hormonal quando você faz dieta extremamente restritiva, tá? Vamos lá. Quais são os sintomas do déficit de testosterona? O que o paciente reclama que tem a ver aí com déficit de testosterona? Depressão, né? Principalmente homens com depressão, que não é algo tão assim frequente, é mais mulher, tem que se investigar se não tem déficit de testosterona, e avaliar a testosterona em homem é bem legal porque é uma avaliação fiel, né? Homens com testosterona abaixo de 400, principalmente aí homens que estão aí numa faixa etária abaixo dos 50 anos, com uma testosterona abaixo de 400, já é para se investigar, né? Se realmente não tá com déficit de testosterona, tá? Então, depressão, perda da libido são sintomas de déficit de testosterona. Dificuldade de ganhar massa muscular. Aumento de percentual de gordura, principalmente na região central, porque a testosterona, ela é um hormônio também que atua de forma anti-inflamatória. Então, se você tem déficit de testosterona, você pode aumentar esse quadro inflamatório também, tá? Perda da vontade, perda do ímpeto de fazer as coisas, né? A testosterona, ela está muito relacionada à produção de um neurotransmissor chamado dopamina, que é um neurotransmissor da vontade, do ímpeto, né? Então, por isso que as mulheres que têm mais testosterona são aquelas mulheres mais resolutivas, que tá ali, que vai fazer, que vai lá, né? E as mulheres com muito estrogênio são aquelas mulheres que, ó vida, ó céu, ó.
né? Então, tem essa diferença, porque a testosterona ela tem uma atuação no neurotransmissor do ímpeto, da vontade, do ir lá, do fazer, do resolver, né? Então, a gente tem essa diferença de produção de neurotransmissores também relacionada às questões hormonais, tá? E daí, como que a gente pode melhorar a produção de testo quando a gente pensa assim na nutrição, né? Então, antes de mais nada, diminuir peso, diminuir gordura corporal, está fazendo uma dieta anti-inflamatória, uma dieta com potencial com potencial de detoxificação. E por que isso? Todos os nossos hormônios eles têm uma atuação muito grande no nosso fígado. Se o nosso fígado está ali doente, se você tem uma esteatose hepática, se você não faz uma boa eliminação de toxinas, provavelmente você vai ter um desbalanço hormonal, né? Então, ter uma dieta cronicamente detox e anti-inflamatória é importante para aumentar a produção de testosterona. E aí entram as brássicas, couve-flor, repolho, rúcula, brócolis, tudo isso melhora a produção, o seu sistema de eliminação, né? Melhora o seu sistema detox, tá? Estimular aí o consumo de gorduras boas. Coco, abacate, as oleaginosas vão melhorar também todo esse sistema de detoxificação e melhorar toda essa produção hormonal, tá? Então, antes de mais nada, uma dieta anti-inflamatória, cronicamente detox, para potencializar a ação do teu fígado. E o que a gente tem hoje de fitoterápico, o que a gente tem hoje de ativos que vão melhorar naturalmente a sua produção de testo, sem necessariamente que você use uma testo, tá? Então, se a sua testo está baixa e você não quer usar um hormônio ou não está na hora de você usar um hormônio porque você está mudando todo esse quadro de estilo de vida, mas a gente já quer dar uma melhorada nessa testosterona, a gente pode usar alguns ativos, alguns fitoterápicos, tá? O ácido aspartico, ele é bem interessante, né? Fazer manipulação de ácido aspartico. A euricoma, que é o conhecido long jack, tá? Ele tem uma atuação em cima dessas enzimas que faz as conversões ali de testosterona. Então, ele tem uma ação muito boa, principalmente no potencial anabólico da testosterona. O que é anabólico? De síntese de massa muscular, de construção muscular. Eu gosto muito de trabalhar com o euricoma, que é o long jack, tá? Sindura, que é uma patente, que é um ativo, são dois fitoterápicos. O Sindura tem uma ação muito legal no aumento também de massa muscular, na síntese proteica, no efeito anabolizante da testosterona, no aumento de massa muscular. Porque, às vezes, para mulheres, o efeito androgênico da testosterona não é muito interessante. O que é um efeito androgênico? Aumenta a produção de espinha, a pele fica mais oleosa, você tem aumento da libido. Mas aí você pode ter esses efeitos colaterais, né? Então, para a mulher, a gente sempre tenta potencializar mais o efeito anabólico, de construção muscular, já que a mulher tem mais dificuldade de construir músculo, a mulher tem mais facilidade de aumentar percentual de gordura, tá? E o fenogrego, tá? Então, o fenogrego tem a erva, né, tem o fenogrego que você pode fazer o chá, que lá a concentração não vai ser tão alta assim, e tem o princípio ativo do fenogrego isolado em alguns ativos, um deles é o testofen, tá? Mas tem vários outros. Você pode usar o próprio extrato de fenogrego padronizado, que a gente faz isso tudo prescrito, né, pelo nutricionista, para você também aumentar aí a produção de testosterona. Mas, gente, eu preciso que vocês guardem que, para vocês aumentarem testosterona, antes de mais nada, é preciso mudar estilo de vida. Falta de melatonina, então, a melatonina, quando não é produzida, quando você não dorme, você tem queda de testosterona. Quando o teu cortisol está muito elevado, você tem queda de testosterona, então tem que gerenciar o estresse. Quando você tem percentual de gordura elevado, você tem um aumento da produção de estrogênio, então você tem que emagrecer para depois usar testosterona se for necessário. Não adianta usar testosterona com um percentual de gordura muito alto, tá? Você tem que verificar se você tem deficiência nutricional, ferro, zinco, vitamina A, tudo vai estar relacionado também à deficiência de testosterona, né? Você tem que avaliar os seus hormônios tireoidianos. Então, antes de vocês usarem
gel de testosterona, injeção de testosterona, chip de testosterona, adesivo de testosterona, sejam criteriosos, né? Verifique realmente se o teu médico, se o teu nutricionista avaliou você como um todo. O uso da testosterona, ele é muito eficaz, mas ele pode trazer um monte de outros efeitos colaterais que não é interessante, porque você tem que avaliar a pessoa como um todo, tem que avaliar todo o teu quadro hormonal, tem que avaliar a vida, né? Se ver como está o estilo de vida desse paciente, se ele faz atividade física, se ele não faz, se ele está passando por um processo de estresse muito grande, porque primeiro é importante corrigir todo esse quadro para depois, se realmente for necessário, usar a testosterona, tá? Gente, foi uma live rapidinha, né? Que horas são? 7h36, o intuito é esse, que seja rápido. E daí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se eu falei muito rápido, se vocês querem que eu repita alguma coisa, tá? A Renata falou aqui que já usou testo, que colocou implante de gestrinona. O gestrinona não é testosterona, tá, gente? E teve melhora com o uso da testo, tá? E aí tem isso, às vezes você pode até aumentar a tua testo no sangue, mas você também não ter resultado. No exame laboratorial, você pode ter aumento de testo usando a testo, mas não ter... você não tem você não consegue perceber a alteração no teu corpo, a alteração nos teus sintomas que você relatava para o teu médico. Gente, um beijo, fiquem com Deus. A gente vai se falando. Qualquer dúvida, manda aqui no direct que eu vou guardando e vou respondendo vocês na próxima semana, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.